Esta manhã eu quero partilhar com vocês, irmãos, um texto da Palavra de Deus. Para mim é um dos pilares da minha fé. Porque eu creio que Deus está no controle das coisas. E olha que eu tenho as minhas lutas com isso, né? Mas Deus está no controle das coisas. Uma teologia que diz por aí que não. As coisas acontecem dependendo da intervenção de Deus, né? Mas Deus está no controle. E um dos textos que eu tenho como pilares da minha fé, bem lembra? Romanos 8, 28. Né? O texto diz assim: e sabemos, Romanos 8, capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo começa declarando, através de uma expressão uma palavra, tales, grego, que pode ser encontrada 30 vezes nas cartas paulinas, das quais 5 vezes na carta aos Romanos. Ele diz: sabemos. E a ideia, quando Paulo diz sabemos, não é a ideia de uma linguagem de conjecturas hipotéticas. Olha, eu acho, eu penso, mas na realidade Paulo diz: eu tenho uma certeza experimental, que tales significa conhecimento, e aplicado à fé cristã é conhecimento cristão. Eu tenho a convicção por certeza experimental, por experiência, por conhecimento da fé, pela experiência da fé, que Deus faz com que Deus opera de maneira que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se abrirmos as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23 e 22, quando Paulo fala a respeito dos seus sofrimentos, alguém que Paulo diz: olha, eu sou uma pessoa experimentada daquilo que eu estou falando. Quando eu chego para alguém dizendo: olha, não é só repetição de papagaio, eu sei que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas por que você sabe? Porque eu vivi isso, e porque a palavra de Deus diz que é assim. Então Paulo, quando diz aqui no versículo 22, quando era questionado a respeito dos seus sofrimentos por amor ao Evangelho, ele diz: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como que fora de mim? Eu ainda muito mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigo de morte, muitas
vezes. Dos judeus recebi 40 açoites menos um, porque quem bate tem que ter controle. Se desse 40, ele ia também levar açoite. 40 menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos salteadores. Em perigos da minha raça. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me escandalizo. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E este homem diz que eu sei, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E Paulo diz isso, irmãos, sobre 2 fundamentos. O primeiro deles é a experiência. Ele está dizendo, eu mesmo tenho visto. Eu não estou falando para você porque me contaram. Estou falando algo que eu vivi e que vivo. Eu mesmo tenho visto como Deus tem tratado comigo e com os outros diante das dificuldades. Eu mesmo tenho visto como Deus tem tratado comigo e com os outros diante da dificuldade. Isso se chama experiência. E a experiência serve de fundamento para a esperança. Ela começa na tribulação, segue na perseverança, na paciência, que gera a experiência, e a experiência dá a convicção da esperança. Se abrirmos nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versos 11, 12 e 13, Paulo diz assim: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Não que Paulo fosse um passivo diante das circunstâncias, mas ele sabia enfrentar as circunstâncias. Não digo isso sem passar e sem também ter abundância. Porque o passar falta para Paulo não era consequência do pecado, como ensina aí a teologia da prosperidade. Às vezes falta. Não falta, não falta. Talvez você não seja experimentado em passar falta. Outros irmãos são experimentados em passar falta. Talvez você nunca soube o que foi colocar uma sacola plástica dentro de um jornal, um sapato, que o solar estava furado. Outros irmãos passaram por isso. Talvez você não saiba que é passar falta de sair de casa às 4 horas da manhã, tomando um café, e às vezes só comer à noite quando chega. Você comer. Por isso Paulo diz: eu estou experimentado em todas essas coisas, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso ele diz: eu sei, eu tenho conhecimento de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, o primeiro fundamento que entendemos para Paulo dizer isso é a experiência de vida. E o segundo, que
considero ainda muito mais importante do que a própria experiência de vida, é o conhecimento das Escrituras. Textos específicos que declaram que pela providência de Deus, tudo resultará em bênção. E que o mal será invalidado pelo bem, pelo poder de Deus. Eu creio que a Escritura diz. Eu tenho uma experiência, mas talvez a experiência seja nova na minha vida. Talvez a experiência... Eu nunca passei por isso, pastor. Eu não sei como é passar por isso. Eu não sei como é passar por um momento de solidão, eu não sei o que é passar por perda, eu não sei o que é passar por desemprego, eu não sei o que é perder um padrão de vida, um status na vida. Isso é novo para mim. Então você ainda não tem experiência, é natural que não tenha experiência. Mas você tem as Escrituras. E a Escritura diz que Deus opera a favor dos seus a ponto de que todas as coisas, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você vai adquirindo mais idade, quando não se torna uma pessoa indiferente à fé, idade não significa aposentadoria da fé, mas a fé é viva. Quando você usa a sua experiência de vida para servir de referencial com as jovens, não para ficar curtindo a amargura da vida ou frustrações da vida, mas quando você entende que a sua idade, ela espelha de certa forma a sua experiência de vida, você serve de influência para a geração. Por isso que Paulo diz, olha, eu sei, eu estou falando porque eu sei, eu falo porque eu sei, porque eu creio, que Deus faz com que todas as coisas, aí é algo interessante, não são as coisas que vão se ajustar. Não é pelo fato que eu vou me acomodando às coisas. Não é pelo fato que eu vou me adaptando ao meu marido, à minha mulher, aos meus filhos, às circunstâncias. Há um poder que põe estas coisas em ordem. É isso. É crer que há um poder que põe as coisas em ordem. Deus faz com que, sempre diga essa tradução, Deus faz com que, humanamente, isso não tem nada para nos abençoar. Não tem. Olha, vamos passar a privação, humanamente falando, não é bênção para ninguém. Passar tristeza, passar decepção, como Paulo diz lá, de falsos irmãos, muitas vezes, de falsos amigos, pessoas que você contava, humanamente falando, isso não traz crescimento, só traz efeito que você vai se fechando mais. Mas Paulo diz, e ele crê nisso, que o poder de Deus é que vai pôr essas coisas em ordem, de modo que vai nos favorecer. Uma versão bíblica traz que, e sabemos que os que amam a Deus, e para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes até um chute no prazer. É isso. Agora, por isso que eu preciso crer. Quer uma forma para não guardar rancor das pessoas? Creia que Deus controla a sua vida. Que Deus é o Senhor da sua história.
E que aquela pessoa que está prejudicando, na realidade, Deus vai usar isso para te abençoar. Aí diretamente eu vou entender que ele foi instrumento. Que é Deus que faz com ele. Não é a minha capacidade gerencial, não é a minha resiliência. Né? Há uma teoria muito interessante sobre resiliência. Né? Um refugiado da Segunda Guerra, de um menino, passou quase 5 anos escondido no celeiro, no tempo da Segunda Guerra. Ele era judeu, perdeu toda a família, perdeu os pais. Quando acabou a guerra, ele foi encontrado e alguém quis adotá-lo, e a pessoa, quando chegou junto, teve ânsia, tal era o mau cheiro. E ele diz na sua teoria da resiliência que aquela ânsia de um homem representou para a vida dele um começo, um recomeço. Ele lembrou que era gente. Não estou falando dessa resiliência. Estou falando é porque nós também somos frágeis. É que nós cremos que há um poder, que é o poder de Deus, que vai ajustando as coisas de tal forma que aquilo que para nós hoje é uma grande dor de cabeça é a causa de amargura, de tristeza, de sofrimento, será alegria e crescimento por causa do poder. Por 2 razões. Primeiro, que essa garantia é dada, somente dada, aos que amam a Deus. Não adianta repetir isso para quem não conhece a Deus, que não ama a Deus, que essa promessa é para quem ama a Deus. Quem ama a Deus tem experiência com Deus e com Jesus. E lá em 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E ele nos amou em Cristo. Eu já conheci pessoas que antes de falar da salvação de Jesus, ensinavam a repreender o diabo. Olha, por que autoridade? Isso é dado para você, isso é dado como garantia para você que ama a Deus. Eu amo a Deus. Deus está sobre todas as coisas, precisamos entender isso. Agora, se eu coloco a Deus em um lugar secundário, essa promessa é invalidada. Porque quem ama prioriza. Quem ama dá a melhor parte. Quem ama dá o arroz para o filho e bebe a água. Não come o arroz e dá água para o filho só. Quem ama prioriza. Meu amor por Deus, e Deus conhece o coração. Ele sabe. É como a resposta que Pedro diz: tu sabes que te amo, Senhor. Então essa garantia é dada a isso. E segundo, aqueles que foram chamados segundo o propósito, que aquilo é a maneira como de forma eficaz respondemos o chamado de Deus. Né? Aqueles cuja mente foram totalmente influenciadas pelo Espírito Santo. Aqueles que, de forma inteligente, se submeteram à vontade de Deus. Eu preciso buscar essa vontade, esse propósito. Há coisas na vida que está na cara que não é propósito de Deus. E você insiste. Hoje o irmão me dizia: pastor, o problema é que queremos transformar os nossos projetos em projetos de Deus.
Mas quando nós somos chamados, segundo o propósito, que é próteses, quando nós assumimos a vontade e nos submetemos ao projeto de Deus, foi isso que Deus permitiu na minha vida, assim seja. Eu preciso viver isso. Não vou me destruir, posso estar batido. Posso até ter caído no chão. É por queda, né? Só que cuidar por queda. Né? Até caímos no chão. Mas o chão não é nosso. Não. O chão não é nosso. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu quero partilhar com vocês. O que eu estou dizendo para vocês, eu creio por experiência, creio pelas estruturas. Eu posso não ter experiência, mas tenho as estruturas. Mas quando eu junto experiência e escritura, eu tenho pilar. Quando você procura um profissional para tratar de algum assunto, quando ele vem dizer eu acho, você já fica pensando, eu acho, mas eu não perdi. Ele tem que ter experiência, tem que ter conceito. Quando você trata com um educador que tem conceito, você sabe que é diferente. Ele não é um mero repetidor de método. Ele é a partir do nada, ele é capaz de, a partir do nada, em tese, criar adequar um método. Ele tem conceito. Ele sabe como as coisas funcionam. Paulo está dizendo, eu não estou dizendo porque me contaram, eu não estou dizendo porque eu penso que é assim, mas eu estou dizendo para vocês, interessante, capítulo 8 de Romanos tem coisas preciosas para a nossa vida. Ele está dizendo, eu me adequei a um projeto, teve perdas, teve perdas. Mas ele disse que a vida que eu agora vivo, está lá em Gálatas 2, eu vivo na fé em Cristo. Nesse tabernáculo, mas na fé em Cristo. Estou dizendo para você, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus faz com que aquilo que é desfavorável a você hoje se transforme em algo que será abençoador para a sua vida. Muitas vezes você não vai entender isso no primeiro mês, no primeiro ano, às vezes passa 20 anos. Aí você vai lembrar, olha lá atrás, se eu não tivesse passado por aquilo, a minha vida não seria assim hoje. Deus cuidou. Deus tem cuidado. Agora, eu preciso me adequar ao projeto de Deus. Eu preciso saber, Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Essa minha profissão tem a ver com o teu propósito? Esse teu relacionamento tem a ver com o teu propósito? Esse meu negócio tem a ver com o teu propósito? Isso que eu vou estudar no estudo tem a ver com o teu propósito? Ou você acha que é uma coisa que é humana e outra coisa que é divina? Essa dicotomia, separar o que é divino e o que é humano. Eu preciso ser advogado porque esse é o propósito de Deus na minha vida. E é lá que eu vou brilhar. Nesse momento, Deus está permitindo que eu limpe chão, mas é lá que eu vou brilhar. Faz parte. Deus me conduz. Deus faz com que essas coisas, Deus faz com que essas coisas
resulta em bênção. As coisas não se ajustariam para transformar em bênção, não. É um poder de Deus que faz com que ajuste. Entenda isso. Não caia nessa onda de crer que as coisas acontecem no mundo porque Deus está diferente, Deus não interfere mais. Porque isso não é segundo a palavra de Deus. Mas saiba que Deus faz com que todas as coisas, todas as coisas, operem para o seu bem, operem para a história da sua vida. E é muito importante, eu creio que deve ser muito importante. Eu conversava com um pastor, ele disse que pastor, eu era advogado. Eu era advogado, fui advogado há muitos anos, membro de igreja ativo, diácono. Mas eu sempre disse a Deus, Senhor, eu quero fazer o que é o teu projeto para a minha vida. O pastor Joia Martins Joia Júnior, Domingos, Joia havia falecido, que não é muito comum. Deus disse, você vai ser pastor desse rebanho. Deve ser muito doído terminar a jornada da vida e dizer, olha, eu vivi segundo a minha vontade e não segundo a vontade de Deus. Eu construí segundo a minha vontade e não segundo a vontade de Deus. Deve ser muito triste chegar nessa jornada final tendo a consciência de que eu vivi para mim mesmo. Por isso, no caso do pastor, aquele advogado, foi ser pastor, outros não. Ninguém é obrigado a ser pastor, tem que deixar. Chamando já é complicado. Mas talvez Deus esteja separando você para ser técnico de informática. Importante, Deus tem um projeto para isso. Não é essa casta, né? Clero superior, não existe mais isso. Clero e laicado, não existe isso. Todos nós somos sacerdotes. Cada um no seu lugar. Mas é importante estarmos no lugar que Deus quer. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados a Deus. O hino que vamos cantar diz: vivo feliz, pois sou de Jesus, já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus